Bem, meus amigos, nós estamos no ar, ao vivo, pela internet, razão porque se usa os microfones, o pessoal da internet poder acompanhar a nossa reunião. Hoje é dia 13 de março de 2013, portanto a reunião é ao vivo, para quem está assistindo pela internet. Preparando o nosso ambiente, vamos sintonizar com as energias cósmicas superiores. Buscar as flores, as luzes, as cores que emanam do alto. Sentir as vibrações amorosas, fraternas, cálidas de nossos amigos da dimensão extrafísica. Sentir que um fluxo de luz envolve toda a nossa instituição e que possamos respirar nessa atmosfera de harmonia, de paz, de amizade, que tenhamos uma noite de estudos e de reflexão proveitosa e que levemos aos nossos lares as energias aqui recebidas. Está aberta a nossa reunião. Muito bem, hoje nós temos mais um convidado, é o professor Francisco Fialho, que é psicólogo, que é engenheiro eletrônico, professor da universidade, enfim, tem uma infinidade de títulos, com diversos livros publicados, inclusive mais na área de psicologia, né? A área de psicologia. E também é um dos fundadores do ICEF, né? Também como nós, né? Então, desde o início da nossa instituição, em 87, o Fialho já esteve conosco. Depois viajou, esteve fora e tal, mas está sempre espiritualmente ligado conosco. E de vez em quando ele nos dá o prazer da sua presença aqui. Agora a esposa dele está fazendo inclusive o curso, né? Verdade. Fazendo curso ali de mediunidade. Bem, então o tema hoje, o bate-papo hoje vai ser focado principalmente no tema ecologia e espiritismo. Porém, como é característica da nossa reunião, é aberto a outras perguntas, a outros questionamentos que qualquer um dos presentes aqui, fisicamente ou virtualmente na internet, queiram fazer, são abertos a outras questões também, que nós vamos conversando, participando, né? O Fialho responde preferencialmente a questão, mas eu também participo para também quebrar a voz, modificar, né? Para quem está na telinha pequena. Uma vez me disseram, uma telinha pequena, doutor Ricardo, até o Divaldo cansa, né? Que é o máximo assim, em termos de concentração. Então, é bom essa troca, essa participação, né? Essa movimentação. Bom, nós já temos algumas perguntas aí, enviadas previamente, mas eu lembro outra vez que vocês podem levantar o questionamento que quiserem, sobre o tema ou fora do tema. Tá? Então, Betânia, o que é que nós temos anotado aí para o Fialho começar? O que o Espiritismo diz sobre ecologia? Bom, então, primeiro, essa palestra de hoje, essa nossa conversa, ela vai ser extremamente difícil, né? Porque nós vamos tratar de uma questão que é quanto à atualidade daquilo que os espíritos revelaram a Allan Kardec. Como vocês sabem, Allan Kardec, ele, 1850, 1860, eu estava aqui vendo na livraria, eu fiquei muito feliz que eu vi a reedição da Revista Espírita, Revista de Estudos Psicológicos, do Allan Kardec. A gente sempre fala que a psicologia começou com Wundt, na Alemanha, mas se você olhar, começa com o Kardec, né? O Kardec ele já tinha uma revista de estudos psicológicos antes de se falar em psicologia. E nessa revista espírita, no último número, que é 69, no penúltimo número, né, o ano, porque a reedição da revista está por ano. Então você tem, né, 1962, e cada ano tem a revista espírita, que era uma revista que era editada pelo Allan Kardec, ele era editor da revista, e dali ele tirou o material para o Gênesis, para os Espíritos, para o Evangelho, tudo. Primeiro ele publicava na revista e depois ele filtrava para publicar nas obras básicas. E no penúltimo volume
dessa revista, o Kardec, escrevendo, diz assim, olha só, vejam como a gente não pode acreditar em tudo que os espíritos falam. Não é porque um espírito falou que você vai acreditar. Você tem que levar aquilo para uma análise. E o Kardec usava 3 critérios para filtrar a comunicação dos espíritos. O primeiro critério era da universalidade. Dizia assim, se há uma mensagem a ser dada, essa mensagem vai ser dada em vários lugares ao mesmo tempo. Então esse era um critério que ele usava para saber que aquela mensagem era uma mensagem realmente especial. O segundo critério era da utilidade. Quer dizer, tem que ser alguma coisa que seja útil. Né? Não pode ser um conhecimento que não tenha nenhuma utilidade. E a terceira era o bom senso. Quer dizer, mesmo sendo útil, você não... Mesmo sendo branco, vamos supor que hoje os espíritos dessem o remédio para AIDS, né? Em vários lugares ao mesmo tempo. Então passou pelo critério da universalidade. Evidentemente que passa pelo critério da utilidade. Né? Seria maravilhoso ter um remédio para AIDS. Né? Mesmo assim, diz o Kardec, há que usar o bom senso. O que é o bom senso? Testar, seguir um protocolo de testes antes de sair aplicando. Né? O Kardec, na época do Kardec, era a época do positivismo, Augusto Comte, uma maneira de fazer ciência bem diferente da maneira de fazer ciência hoje. E aí o Kardec dizia nesse penúltimo número da Revista Espírita, pois é, vejam só, o espírito de verdade, quer dizer, quem que é o espírito de verdade? Na verdade, a gente acredita hoje que o espírito de verdade era uma comunidade de espíritos evoluídos, de luz, responsáveis por transmitir à humanidade os ensinamentos que hoje a gente lê no Evangelho, dos Espíritos, né? Era uma comunidade. Então diz o Kardec, o Espírito de Verdade me disse que eu ia ter 10 anos para acabar a obra. Né? 10 anos se passaram, né? E eu nem comecei ainda. Tudo está por fazer. No ano seguinte ele desencarna. Né? Ele não tinha entendido que ele teria 10 anos para fazer a obra. Mas o que ele falou é verdade. A obra não acabou com Kardec. Ela mal começou com Kardec. Né? E o exemplo disso é a questão da ecologia. Porque a ecologia ela surge depois do Allan Kardec, depois da morte do Allan Kardec. Que veio o Haeckel e veio trazer a questão da ecologia. Então, com certeza, que se o Kardec continuasse vivo, ele ia fazer perguntas aos espíritos sobre ecologia. É óbvio que a gente vai ver na obra de Kardec a lei da conservação, por exemplo. E a lei da conservação, das leis morais, já a gente pode interpretar como ligada à ecologia. Então, tem muitas perguntas que o Kardec fez e que, por exemplo, não faria hoje. A gente não imagina o Kardec perguntando sobre duelo. As perguntas sobre duelo hoje não tem nenhum sentido. Tinha sentido na época do Kardec. E há perguntas sobre o duelo no Livro dos Espíritos, né? Porque era, no momento, uma necessidade. No momento, era uma questão polêmica, um problema. Então, os espíritos responderam questões sobre o duelo. Que hoje, com certeza, se Kardec tivesse reencarnado hoje, não ia fazer nenhuma pergunta sobre duelo. Agora, ia fazer muitas perguntas sobre ecologia, com certeza. Nós estamos vivendo uma época... Então, isso é importante a gente colocar isso, né? Nós estamos pegando um conhecimento de 1860, certo? E estamos agora em 2013. Então, a questão é, o que aconteceria se Kardec estivesse vivo hoje? Como é que seria as perguntas que ele formularia aos espíritos? Até essa pergunta mais adiante já foi enviada. Talvez seja interessante a gente... A próxima pergunta. Então, eu começo a falar, e de repente eu fico da primeira e não falo mais nada. Né? Aí só na telinha lá... Né? Então, vamos lá. Bom, então é o seguinte... Vamos dar uma recapitulada, assim, qual é a definição correta, cientificamente falando, de ecologia.
embora a palavra ecologia se venha do grego oikos, que significa casa, e logos, estudo da casa, pode ser interpretada equivocadamente, ecologia, como sendo o estudo do meio ambiente, ou da relação com o meio ambiente. Isso é apenas um fragmento da ecologia. A ecologia, ela divide-se em dois grandes ramos, né? A definição de ecologia é o seguinte: é o estudo da relação dos seres vivos entre si, vírgula, e destes com o meio ambiente. Certo? Então, a relação dos seres vivos entre si é um ramo da ecologia enorme, cheio de subdivisões, e o outro é a relação, é o estudo dos seres vivos com o meio ambiente. Então, por exemplo, faz parte da ecologia o estudo, por exemplo, na universidade, nos cursos de biologia. Quando eu dava aula de biologia, no curso pré-vestibular, a gente estudava ecologia. Vamos, primeira aula, simbiose. Né? Então, por exemplo, fungos e algas, eles se fundem, formam um líquen. É uma organização simbiótica harmônica, onde os dois seres trocam energias, trocam alimentos, sustentam um ao outro, e eles estão fundidos profundamente na intimidade, aparentando ser um ser só, o líquen, não é? O líquen, que está na árvore, é a fusão de um fungo com uma alga. Então isso é uma simbiose. Mutualismo é outro tipo de relação de seres vivos entre si, onde um ajuda o outro, mas não está fundido com o outro. Por exemplo, a actina e o paguro é um molusco que leva parece uma plantinha em cima, a actínia, né? Então ele se movimenta, então ele leva onde tem comida e a actínia pega o peixinho e depois eles dividem. Isso é uma organização harmônica que é chamada mutualismo. Depois tem as relações desarmônicas, os parasitismos, todos os tipos de parasitismo e tal. Dá até para fazer pontes interessantes das relações dos seres vivos entre si, né? Com a questão do parasitismo espiritual, do vampirismo espiritual. Simbiose, mutualismo. Exatamente, simbiose e mutualismo também. E também tem o cuidado com o meio ambiente, que hoje a ecologia, a nível de jornal, etc., televisão, virou só cuidado com o meio ambiente. Isso é ecologia. Também é. Mas também é ecologia, né? Mas então, vamos adiante. Temos mais uma questão aí? Temos uma pergunta do Carlos Lopes, de Minas Gerais. Ele diz assim: boa noite, professor Fialho, muito bom revê-lo. Fale algo sobre os elementais, espíritos na semi-humanidade ligado à natureza. Então olha só, na verdade, se você olhar bem na obra espírita, você vai ver quem vai trabalhar com isso mais vai ser o André Luiz. Sim. O Kardec, ele não fica muito preso aos elementares. André Luiz... Deixa eu só fazer preparado para você continuar. Então, ele vai falar uma coisa muito interessante agora sobre os elementais de André Luiz. Agora, para a gente pegar a primeira citação do Allan Kardec, que dá margem a que a gente possa considerar que nas obras básicas tem referência sobre os elementais, que muita gente quer, onde é que está? Pergunta 540, que fala, 540, que fala da ação dos espíritos sobre a natureza. E ali coloca, sem o livro dos espíritos na mão aqui? Tem, aqui, vamos olhar aqui, quer ver? Ele divide em duas partes essa observação. 540, Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido. Então, se agem com livre-arbítrio ou se agem por instinto. A resposta, uns sim, outros não. E não vou ler a pergunta, que é muito longa, a resposta, mas fala que tem aqueles seres simples que trabalham por instinto na natureza e seres de alto nível que comandam esses seres. Então, esses seres simples ligados à natureza, inclusive já tem referência aqui na pergunta 540, uma leve introdução ao assunto. Mas continua. E você vê, por exemplo, em Nosso Lar, vocês viram no filme, né? Quando ele volta e vê o novo marido da mulher dele, doente, né? E ele vai buscar os seres da natureza para ajudar a recuperação daquela pessoa. Então, esse é um assunto, de novo, né? Carlos, né?
que é polêmico. Por que é polêmico? Porque o que se pode falar sobre elementais? Né? A gente tem uma visão ainda muito hierárquica, né, das relações. Então tem os superiores, tem os inferiores. Né? Essa visão de superior e inferior, ela é uma característica da fase patriarcal da humanidade, onde você troca o amor pelo poder. Quando você fala de poder, tem os mais poderosos e os menos poderosos. Quando você fala de amor, só existe uma relação de igualdade. Então essa relação de superioridade, ela é de uma época, e essa é uma das transições que vai acontecer. Eu acho que tem algumas perguntas mais adiante que vão ajudar a gente a entender o que eu tô colocando aqui. Por exemplo, o Kardec não aceitava a reencarnação. No começo? A princípio. Ele não aceitava a reencarnação, mas ele era aberto à novidade. Ele era aberto à novidade. Os espíritos convenceram a ele e custaram. Ele reagiu, ele não aceitou também assim de imediato. Claro, isso é dos Ele bons. questionou bem, mas ele era aberto ao novo. E ele aceitou a reencarnação, que na época era uma novidade. Era uma novidade. Nós hoje, se quisermos imitar Kardec, também temos que ser abertos ao novo, não com ingenuidade, mas questionando como Kardec fazia. Mas tem coisas que podem ser ditas hoje e que são tão chocantes como foi a reencarnação no tempo de Kardec. No tempo de Kardec, nem se falava em reencarnação. Era uma novidade. Hoje todo mundo fala em reencarnação, todo mundo aceita reencarnação, mas o Ricardo sabe, quem conhece os espíritos, como custou a Kardec aceitar essa novidade. Né? Então, respondendo ao Carlos, tem muita coisa sobre os elementais, Carlos, que precisava de um novo Kardec. Hoje a gente precisava voltar a questionar os espíritos e estar abertos às revelações. Porque nós nos colocamos, por exemplo, como espíritos superiores. Por exemplo, vamos pegar um formigueiro. Né? Então, até pouco tempo atrás, a gente achava que a formiga era uma entidade. Hoje a gente sabe que o formigueiro é uma entidade. Uma colmeia é uma entidade. E não é uma entidade simples, ela é extremamente complexa. Né? A capacidade de resiliência de um formigueiro, de uma colmeia, as adaptações, a criatividade, é algo impressionante. E a gente está começando a descobrir essas coisas. Essas coisas vão todas. Veja só, há pouco tempo atrás, a mulher não tinha alma. A mulher não era espírito, não tinha condições de sobreviver, que a mulher não tinha alma. Né? Até pouco tempo atrás, pigmeus, aborígenes, eram povos considerados primitivos. Né? Hoje é uma nova percepção de cultura. O Durkheim, né, no tempo do Kardec, o Comte, falava do selvagem, né, a visão que tinha do selvagem e do civilizado. Hoje a gente sabe que não tem selvagem nenhum. Né? Que toda cultura ela é complexa, toda cultura ela tem uma riqueza. Né? Então, com certeza, que as mensagens que o Kardec daria hoje, obteria hoje dos espíritos, seriam diferentes. Não, e jamais poderiam ser dadas no tempo do Kardec. Por quê? Olha só, André Luiz. Estou falando do André Luiz. Quando André Luiz escreveu a obra do André Luiz, ela foi aceita imediatamente? Não. Até hoje, né? Até hoje, na época ela foi, olha, levou anos para a federação aceitar. Por quê? Porque trazia novidade. Trazia novidade. Né? Mas hoje ela é aceita, Mas embora voltando ainda aos haja. elementais, hein? Então, voltando aos elementais, Carlos, eu não acredito que os elementais sejam espíritos inferiores. Eu acho que são, como até diz no Livro dos Espíritos, porque tudo está lá, né? Que há evoluções diferentes da nossa. A nossa maneira de evoluir é só uma maneira de evoluir. A forma de evoluir de um cachorro, de um gato, não é a mesma nossa. Então você querer comparar é meio complexo. Né? É meio complexo. Então eu acredito que tem que a gente pode aprender muito com as tradições. Com as tradições. Por exemplo, eu estava na Bahia, num congresso
né? E tinha um monge, que era um monge da Birmânia, era um budista monge da Birmânia. Birmânia é um lugar que tem o índice de felicidade maior do planeta, né? E ele e só tinha PhD, doutor, nesse congresso, e ele era um monge. E ele começou a falar, e ele dizendo assim que ele se sentia pequeno diante de tantos gênios, tantas autoridades, com tantos títulos, né? Começou a contar a vida dele, né? Que ele entrou no mosteiro com 8 anos, estudou até os 25, depois foi para o Paquistão, depois foi para o Tibete. Quer dizer, o que ele estudou é muito mais que um doutor e um PhD nosso, né? Só que ele fez outro tipo de estudo, né? E ele estava dizendo, né, e na visão deles, por exemplo, na nossa visão, por exemplo, os animais são inferiores, né? E você não pode reencarnar num animal. Mas para eles podem reencarnar num animal. Isso não é doutrina espírita, só para deixar claro quem está entrando. Não é. Mas para eles podem reencarnar num animal. E aí ele estava falando sobre vegetariano e carnívoro, né? Essas perguntas vêm depois. Mas calma. Não vamos chegar lá. E aí esse monge, ele chegou e falou assim, olha, não é que a gente seja vegetariano, né? É que quando a gente pensa que você está comendo um bife, pode ser a mãe da gente reencarnada, aí você não come, né? Mas pode ser que eles estejam certos, né? A gente precisa esperar, por exemplo, jamais, imagina na época do Kardec, se os espíritos chegassem e dissessem que você podia reencarnar numa vaca. A gente sabe que hoje em dia isso é impossível, até cientificamente, pelos conhecimentos espíritas. Mas a gente pode voltar no assunto. Não sei. Eu não vou concordar em discordar. Eu vou manter uma postura científica e aberta a respeito disso. Tá bom, então deixa eu dar a posição espírita a respeito do assunto. Eu acho que se o espírito superior, ele é superior, se ele quiser reencarnar numa formiga, ele reencarna. Porque ele tem o poder de fazer isso. Tem o poder de fazer isso. Não, na realidade é o seguinte, dentro da doutrina espírita, para quem está acessando agora, começando veja Jesus que reencarnou como ser humano. Tá. Na realidade é o seguinte, nós espíritos temos uma estrutura intermediária que nos liga ao corpo biológico. Essa estrutura tem uma frequência de onda, comprimento de onda, tem toda um conjunto de características energéticas que não sintoniza mais com uma formiga, ou com uma pedra, ou com um gato. Então, não pode filho da gente reencarnar como gato da gente amanhã. Por quê? Porque o espírito que atingiu a fase humana, ele tem bilhões e bilhões de reencarnações em fases pré-humanas e humanas, até atingir aquela frequência de energia, aquele comprimento de onda, aquele padrão vibratório, e o processo evolutivo dentro do conhecimento espírita, ele é de ascensão, é de processo de crescimento, de agregar valores, agregar informações, de sutilização das energias. Então, não é possível a gente reencarnar no animal. Agora, claro, a gente respeita as concepções de outras linhas de pensamento, de outras linhas, etc., porque todas elas são excelentes, entende? Só que essas são as informações dadas por André Luiz, as informações dadas nas obras básicas de Kardec, e a gente segue essa linha de raciocínio e de informação. Tá? Sobre os elementais, além da citação do Kardec, ali, nós podemos também citar, por exemplo, o espírito de Emmanuel, que no livro Roteiro do Emmanuel, onde ele fala que da população que gravita em torno da Terra, de tantos bilhões de espíritos que vivem nas colônias espirituais, há também o que ele chamou de milhões de civilizações subhumanas, ou seja, espíritos que não estão no nível evolutivo humano, então, fazendo referências a outras formas, outros caminhos de evolução. Né? Outra coisa é a seguinte, os elementais, para o Carlos Lopes ali, a gente verifica que esses elementais, eles existem, são seres simples, são seres, talvez, não podemos dizer superiores, até como diz o Fialho, porque a gente considera superior a uma formiga, tudo bem, a gente já errou mais, a formiga errou menos, entende? Então, mas é um ser mais simples, ele é um ser mais simples. O elemental, ele é um ser mais simples, entende? Ele ainda tem muitos milhões de reencarnações pela frente. E esses elementais, eles são levados e guiados por magos negros, certo? São levados e guiados por trabalhos de quimbanda, eles são movidos, eles são como a gente treina um cachorrinho hoje,
A gente pode treinar para o bem ou pode treinar para o mal. Nós treinaremos para o bem, há quem treine para o mal, o cachorrinho. Entende? Mas o responsável é quem o cria. E os elementais, entende? São seres tão simples que eles são manipulados por muitos seres que têm grau de conhecimento, de domínio, de magnetismo maior. Aqui na nossa ação mediúnica do ICEF, a gente movimenta muito elementais, mas para que trabalhos de iluminação, trabalhos de limpeza energética, entende? Se movimenta energias das águas, se movimenta energia dos campos, e os médiuns veem esses elementais em velocidade, pequenininhos, trabalhando e tal, entende? São conduzidos, tá? Agora eles não têm o grau de discernimento suficiente, alguns, e podem ser manipulados por seres também malévolos, humanos, encarnados ou desencarnados, entende? Então a responsabilidade é quem os manipula, né? Agora eu entendo como é que se diz, a colocação do Fialho de dar uma visão sim, mais aberta, mais holística, mais abrangente, mais questionadora. E nós somos um Instituto de Cultura, cabe a nós realmente questionar e indagar. Entende? Mas a nossa preocupação como presidente do Instituto de Cultura aqui é que leve a informação espírita para quem está alegando, como é que é o negócio lá? Ah, não, eu assisti lá no centro espírita, no Instituto de Cultura, lá que você pode, a vaca come a vaca da mãe e tal, entende? A mãe reencarnada e tal. Então, e o Fialho está aqui solto, livre e tal, colocando, assim, abrindo o pensamento e tal. Acho fantástico isso. Mas eu sinto no outro lado a minha responsabilidade, né? Porque fico pensando, depois eu recebo os e-mails, né? Olha e tal, né? O Humberto de Campos, ele tem um conto que eu acho maravilhoso, né? Humberto de Campos é o nosso irmão X, né? Ele, depois que houve o processo, onde a família do Humberto de Campos questionou o Chico Xavier, né? Disse assim, olha, se ele é Humberto de Campos, então o dinheiro das obras é meu, porque é da família, você não pode usar o nome dele. Aí depois disso ele começou a assinar como irmão X, o Humberto de Campos, né? E tem uma obra lindíssima, belíssima, né? com vários contos que a gente usa. E um dos contos lindos do Humberto de Campos é de um espírito que estava fazendo um estágio, né? E veio ao planeta Terra observar a evolução do planeta. Ele saiu encantado e maravilhado, né? E aí ninguém entendeu nada, né? Que esse espírito viu do planeta Terra. Ele falou, não, tem um ser, aquele ser é a coisa mais avançada, mais evoluída que eu já vi na minha vida. A paciência, a abnegação, a entrega. Né? É um conto, hein, gente? É um conto do Humberto de Campos, né? E aí o cara falou, que ser é esse, né? Aí assim, é a vaca. Né? Ele veio aqui e ele achou que a vaca era o ser mais evoluído do nosso planeta. Quando disseram que era o homem, ele falou, mas do quê? Aquele animal horroroso, que é agressivo, que é violento, que faz guerra, que não sei o quê. Né? Então isso para a gente refletir que as evoluções, elas são diferentes. Né? Então, por exemplo, ele falou dos elementais, né? Eu lembrei do cachorrinho, né? Um cachorrinho realmente, ele segue o dono, porque ele é amor. Porque ele é amor. Né? Bom, vamos adiante. O que o Espiritismo acha do filme Avatar? Então eu trouxe, quando falo em ecologia e falo em espiritismo, eu acho que os espíritos, eles continuam, aquela comunidade de espíritos de verdade, ela continua dando mensagens para nós. Infelizmente, às vezes não nos meios espíritas, pela nossa incapacidade de se abrir ao novo. Né? E para mim, quando eu falo em ecologia e espiritismo, não tem exemplo melhor do que a mensagem passada pelo filme Avatar, que fala que nós todos estamos conectados. Né? Todos estamos conectados. Eu estou conectado com a árvore, estou conectado com o cachorro, com o gato. Nós todos estamos conectados. Nós fazemos uma rede, onde não tem melhor, não tem pior, não tem superior, não tem inferior. Existe uma irmandade, uma fraternidade. E esse filme, ele chocou tanto a gente, que você vê que ele fez um sucesso de bilheteria fantástico, mas que há um silêncio a respeito dele muito grande. Por quê? Porque quem de nós não destruiria a árvore para pegar um tesouro debaixo dela? Então, de alguma forma, todos nós nos sentimos culpados na nossa relação com a natureza.
Então, quando eu falo em ecologia e espiritismo, o melhor exemplo que eu vejo desse espiritismo, que prega a compaixão, que é o Consolador, é o exemplo que a gente aprende com Avatar, onde todos os seres estão em conexão. Então, aliás, essa é a hipótese Gaia, né? O Pietro Baldi já dizia isso. Pietro Baldi dizia: nós somos um todos feitos de muitas partes e partes feitas de muitos todos. Então, a gente tem a hipótese Gaia, né? Que é a hipótese do Avatar, num planeta. Tem também o universo vivo, né? Que é o Lis Molin, o Cosmos está vivos, que fala da ecologia das galáxias, né? Então, isso é uma visão muito linda, que eu acho, e que traz ao ser humano uma percepção da importância que tem o outro, né? Porque você pode conhecer sobre a árvore, você pode conhecer sobre o meio ambiente, você pode conhecer sobre as relações das espécies, mas você precisa amar. Você só protege aquilo que você ama. Enquanto ficar só no nível cognitivo, não vai haver nenhuma transformação no nosso comportamento predatório em relação à natureza. A gente sabe isso. Em psicologia, não basta saber a causa do trauma. Você tem que entrar na emoção. Então, acho que cabe ao espiritismo a pesquisa, a abertura, para que os espíritos possam trazer para nós essas mensagens. Não que eles não vão trazer. Se eles não conseguirem trazer para nós, porque nós ficamos completamente fechados nas nossas verdades, incapazes de nos abrir para o novo, né? Se nós não somos capazes de imitar Kardec e aceitar a reencarnação, né? Se nós não somos capazes de aceitar Kardec e aceitar o novo, então não tem problema. Eles vão encontrar outras pessoas, o Cameron, né? Que vai receber a mensagem e vai passar essa mensagem em forma de storytelling, né? Então você tem alguns exemplos de storytelling que fala da ecologia e do espiritismo. Um é esse filme Avatar, e o outro é, por exemplo, Uma Verdade Inconveniente, que foi candidato a presidente, né? Antes com Bush, lá, esqueci o nome dele. O Al Gore. Né? Então, infelizmente, essas mensagens, para mim são mensagens dos espíritos, não estão vindo por meio de nós espíritas, mas estão vindo por meio da humanidade. Aliás, hoje, a quantidade de livros, muitos mestres, muitas vidas, do inglês, né? O japonês com mensagem de reencarnação, quer dizer, então a gente está vendo que a universalidade que Kardec falava está acontecendo, né? E a gente fica triste de ver que nós espíritas, que começamos com isso, nos fechamos nas nossas verdades e somos incapazes de nos abrir para o novo. Muito bem. Fale das teorias telepáticas e das teorias da continuidade. Esse é um outro exemplo que eu trouxe também da questão da atualização do nosso espiritismo. O Kardec, e no início, o Gustavo Guerri, todos os pesquisadores da origem do espiritismo, eles trabalhavam com as teorias telepáticas, né? Quando eu leio o seu pensamento, por exemplo, vocês viram no Fantástico recentemente, saiu inclusive um artigo na revista Nature, que é a revista mais importante em ciência, né? Uma pesquisa feita pela velha Universidade de Duke, da parapsicologia, do Heine, Carolina do Norte. Carolina do Norte, com um grupo lá de Maceió, aqui do Brasil, né? Onde tinha 2 ratinhos, um ratinho que falava inglês, lá em Duke, e um ratinho que falava português, ele falava português ainda com sotaque do nordestino, lá de Maceió, né? E o experimento era muito interessante, né? Onde, por exemplo, o ratinho lá de Duque só ganhava comida se o ratinho de Maceió fizesse algo. O ratinho de Maceió só ganhava comida se o ratinho de Duque, quer dizer... o quê? Por exemplo, o ratinho lá de Duque só ganhava comida se esse ratinho aqui de Maceió fizesse alguma coisa. Ah. Entendeu? E houve comunicação, né? Então, por exemplo, o Kardec diria que houve uma comunicação telepática entre os 2 ratinhos, né? Para poder haver essa é uma explicação, né? Agora, outra explicação é a que o Percy da semiótica dava. Percy da semiótica dizia assim: eu prefiro as teorias da continuidade às teorias telepáticas. O Jung, ele vai falar a mesma coisa. O Jung vai dizer
que a gente tem um inconsciente coletivo. E compartilha, e vai dizer o Jung que aquele ratinho ali não precisa telepaticamente conversar com aquele ratinho. Ele está ligado, que nem Avatar. Que nem Avatar. Aí vocês vão dizer para mim, quer dizer então que está errado o Kardec, a gente tem que adotar as teorias de continuidade? Não, não. O Kardec dizia assim, Kardec disse, o Espiritismo vai passar por várias fases. Na primeira fase, ele vai ser criticado, vai ser contestado, vão queimar os meus livros lá em Barcelona. Na segunda fase, ele vai virar religião. Na terceira fase, ele vai entrar na dialogia. A dialogia é entender que pode ser verdade tanto a telepatia como a continuidade. Eu não preciso escolher entre uma e outra, eu posso conviver com as duas. Não tem que dizer isso é verdade, isso é mentira. Eu posso trabalhar com as duas teorias, sem que haja necessidade de conflito. Inclusive, é o seguinte, Fialho, essa questão da continuidade é interessante, porque nós estudamos na doutrina espírita que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os pontos do universo, em todos os seres do universo. Quando Jesus se dirigiu às pessoas, Ele dizia assim, vós sois deuses, Deus está em vós. Ora, se Deus é onipresente, se Deus está em todos os seres, porque todos os seres têm a presença dele, todos estão interconectados. Automaticamente, isso é um conhecimento espírita tranquilo e tradicional. O que não invalida também que haja o fenômeno telepático, né? Como você disse. Então, as duas coisas acontecem perfeitamente. Então, a conexão, nós é que bloqueamos e nos afastamos individualmente da conexão com Deus, da conexão interna, externa, e nos afastamos da conexão da natureza, do próximo, etc. Mas, normalmente, isso é um oceano único. Tá? Todos estão mergulhados no oceano divino. Tá? Só que a gente se isola. E para vocês entenderem a importância do que eu estou falando, na psicologia tradicional, você tem uma pessoa, por exemplo, com drogas, né, e que não quer, e está numa boa, está legal, não há o que fazer, dizem os psicólogos, né, porque precisa haver vontade para que haja a mudança. Nessa linha da continuidade, o terapeuta pode pegar quem está incomodado, a mãe, o pai, quem ama aquela pessoa, e pode tratar aquele drogado dentro daquela pessoa. É uma técnica de terapia transpessoal, que está ligada à ideia de continuidade. Então não é só uma ideia, você pode desenvolver técnicas a partir dessa ideia. Então você coloca aquela mãe ali e diz assim, agora eu vou conversar com o teu filho. Não vou conversar com você, quero o teu filho. Você vai acessar o teu filho e eu vou trabalhar em cima dele. E aí é impressionante como tem tido resultados esse tipo de terapia ligado à ideia de que existe essa continuidade, existe essa conexão. Em Avatar tem aquela tomadinha, né, que você vai e liga. Gente, a gente tem essa tomadinha e está se ligando. Nessa pesquisa do ratinho, eu vi o pesquisador lá de Maceió, o cientista, dizer assim, perguntaram, o que significa isso? Significa que no futuro a gente vai trocar a internet por essa rede formada por todos os nossos cérebros. Né? Ele pensou numa rede só entre humanos, mas essa rede envolve a árvore, envolve o rato, envolve os vegetais, envolve todo o planeta, envolve todo o universo. Nós estamos todos conectados. A gente pode até não ter consciência disso, mas nós estamos conectados. Da internet, tem mais alguma questão aí? Sim, da Cristiane Balbis. A ecologia é um tema atual... Você está em São Paulo, né? Não? Está Tudo aqui. bem. A ecologia é um tema atual que caberia perguntas de Kardec aos espíritos numa edição atual de sua obra. Temas como o consumo, a justiça social também são, certo? Em que nível, se podemos falar assim, estamos? Então, olha só. Então, a gente pode ver assim, os espíritos são maravilhosos, né? Eles têm eles não podiam falar as coisas. Mas quando você vê as leis morais, as leis morais que tem no livro dos espíritos, elas cobrem tudo isso. Não se falou de ecologia, mas a lei da conservação já permite você trabalhar a questão da ecologia. Né?
Então, a lei da sociedade já permite... Quer dizer, aquelas leis, a inteligência dos espíritos, lógico, as explicações, os exemplos que eles deram eram apropriados à época. As leis não vão mudar. Vão mudar a nossa compreensão dessas leis e a atualização dessas leis para os problemas atuais. E realmente cabe ao Espiritismo continuar o trabalho de Kardec. O que é continuar o trabalho de Kardec? Permitir que o Espírito de Verdade continue a passar as mensagens atualizadas. Isso não está acontecendo no Espiritismo, mas está acontecendo no mundo. Então, o Hermínio Miranda, na época dele, ele está vivo ainda, mas ele estava sempre preocupado em ver o que estava acontecendo no mundo para trazer aquilo para o Espiritismo. Então, quando você vê, é impressionante. Hoje eu diria que é muito mais mensagens mediúnicas acontecendo fora do Espiritismo do que dentro do Espiritismo. Isso revela o quê? Revela que nós não saímos daquela religião e entramos na fase seguinte, que diria o Kardec. O Kardec dividia em 5 fases, né, o Espiritismo. Né? E nós estamos na segunda preso. O mundo já está na terceira, nós estamos na segunda. Do Carlos Lopes, novamente, de São Lourenço, Minas Gerais. Professor Fialho, Jung disse que tudo é psique. Skinner, que não existe psique nenhuma. Como fica? Ele está falando o Skinner, para quem não conhece, é um comportamentalista, né? Então, tem os behavioristas, positivistas, que dominaram durante muito tempo a psicologia, né? Quando o Watson desenvolveu a psicologia, e mesmo quando o Skinner criou o neobehaviorismo, havia até uma posição muito violenta contra qualquer outro tipo de psicologia. A partir de 60, mais ou menos, quando vem a psicologia cognitiva, né, aí perde-se espaço para a psicologia comportamental. Né? Então, hoje em dia, eu diria que essa corrente skinneriana e behaviorista, ela não tem muitos adeptos mais dentro da psicologia. Né? É óbvio, né, que quando você fala em Jung, o Jung, ele era um médico, né, era um psiquiatra, né, e ele tinha uma visão, né? Por exemplo, até há pouco tempo atrás, havia uma contestação séria do trabalho de Freud. Tinha muitos cientistas que diziam que o Freud era charlatão, que aquilo não era mais válido. Aí, com a neurociência, voltou o Freud, voltou o Jung, voltaram esses pesquisadores, porque eles verificaram que, após essas terapias, essas sessões, essas técnicas, havia mudança no cérebro. Eles faziam uma fotografia do cérebro antes e depois, e viram que havia motivo. E teorias vieram depois, por exemplo, a teoria do caos, e tem muita gente trabalhando para tentar entender a psicanálise do Freud através da teoria do caos. Né? Então, hoje em dia, a gente está avançando nessas direções. Eu diria que a tendência hoje da psicologia é mais na direção da cognitiva, é mais na direção da psicologia junguiana, do que na psicologia do Skinner e behaviorista. Agora, de novo, quem tem razão? Né? A gente tem que ter a abertura de aceitar visões diferentes da nossa. Né? Eu trabalho com a visão de Jung, da transpessoal, que é muito próxima do espiritismo. Né? Mas a visão do Jung, a visão de toda a transpessoal, ela se aproxima muito das coisas que nós acreditamos no espiritismo. Como a ética religiosa pode ajudar a preservar a natureza? A gente só preserva aquilo que a gente ama. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então é preciso conhecer a natureza para amar a natureza. Então a coisa mais importante hoje é a educação ambiental. Né? Eu acredito nisso. E acho que o espiritismo devia se engajar nesse movimento de conscientização do ser humano da sua fraternidade com os outros seres da civilização. A visão anterior de superioridade, do tempo do positivismo, ele diz assim, os animais existem para nos servir, tudo existe para nos servir. É uma visão antropocêntrica e totalmente doente, neurótica, na minha opinião. Né? Então, quando você passa a entender a Terra, o planeta, do jeito avatar, não é que você não vai se alimentar, mas dá um respeito pela vida. Né? Você vê que ela agradece a vida que permite que ela viva.
né? Aliás, é um hábito que era costume no cristianismo primitivo. Sempre você começar o almoço, começar o café, sempre se fazia uma oração. Uma oração. E esse respeito à vida. Então, realmente, esse respeito, né? O Piaget diz, você só respeita o outro se você respeita a si mesmo. O que a gente vê hoje é um mundo em que as pessoas não respeitam a si mesmo. E por não respeitar a si mesmo, não respeitam a natureza. Ninguém ama o outro se não amar a si mesmo. Para Piaget, tudo vai do centro para a periferia. Então, essa ética religiosa ensina a gente a amar a gente mesmo. Ensina a gente a respeitar a gente mesmo. E respeitando e amando a gente mesmo, a gente vai respeitar e amar o outro. E esse outro não é só o nosso irmão humano. Mas é o nosso irmão cachorro, o nosso irmão cavalo, como diria São Francisco de Assis, o nosso irmão burro, o nosso irmão pato, o nosso irmão ganso, né? O nosso irmão, a irmã formiga, o formigueiro, a colmeia, quer dizer, a gente começar a olhar o mundo como um mundo feito de pessoas, de seres, que não tem nada de piores, melhores, maiores, são simplesmente entidades espirituais que compartilham conosco a dádiva da vida. E mais, se nós fomos criados por Deus, eles também o foram. Então são nossos irmãos. A respeito dos animais, vegetais, etc., tem uma pergunta no livro O Consolador, do Espírito de Emmanuel, ou Emmanuel, que recebida pelo Chico Xavier, é pergunta 79, quem quiser anotar, pergunta 79 no livro Consolador, que ele fala o seguinte, que a diferença que tem entre os minerais, vegetais, animais, humanos e anjos é maior ou menor espaço de tempo percorrido na sua história. Ou seja, todos têm a mesma origem, todos têm a origem do Criador, então todos são seres divinos, tá? Então, mas o que os diferencia é simplesmente o maior espaço de tempo percorrido. Tá? Então, na realidade, o termo superior pode ser analisado, pode ser revisto, mas ficaria bem a ideia de mais tempo na estrada percorrido. Quer dizer, eu tenho mais tempo do que um alface. Com certeza tenho mais tempo de experiência do que um alface, mas o alface é respeitável, certo? Então, os animais têm mais tempo de evolução do que os vegetais e assim por diante. Mesmo porque os animais vieram dos vegetais. Né? Os primeiros animais que surgiram no planeta Terra foram as esponjas, os espongiários ou quinidários, que eram animais fixos no fundo do oceano, não se movimentam. Por que não se movimentam? Porque eles vieram dos vegetais. E você olha uma esponja e você pensa que é uma planta, mas não é um animal. Né? Então, tudo isso levaram milhões de anos de retornos e de reencarnações. Quer dizer, como é que uma formiga reencarna, como é que um alface reencarna, como é que uma esponja reencarna? Na realidade é o seguinte, ela morre biologicamente, mas o princípio energético sobrevive, que não é o espírito, mas é um princípio energético, o princípio espiritual, que não deixa de existir e que retorna magneticamente atraído para aquela sua faixa e retorna mais experiente. E essa experiência reflete no DNA, na genética do vegetal, na genética do animal, vão favorecendo mutações genéticas, milhões de retornos e vão se transformando. Assim surgiu a evolução, né? Então, simplesmente é maior tempo percorrido. Então, são seres mais jovens, são seres mais simples e menos experientes, com menos responsabilidade. Tá? A responsabilidade que a gente tem na fase humana é diferente da responsabilidade de um passarinho, que tem a sua responsabilidade, com certeza, mas é diferente o grau de responsabilidade que nós temos. Né? Muito bem, seguimos? Você acha que se as pessoas tivessem mais espiritualidade, cuidariam melhor do ambiente? Eu tenho certeza que sim, né? Porque para mim é exatamente ter essa espiritualidade, o Sr. Ricardo falou, né? Vamos pegar uma família, né? A gente faz diferença se a pessoa tem 8 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos. Não, o que reina na família, o que é? É o amor, né? O que reina na família é aquele que sabe mais ajuda quem sabe menos, aquele que pode mais ajuda quem pode menos. Ninguém está preocupado em ser melhor, ser pior. A gente está preocupado em servir. Em servir. Aliás, de novo, olha só, fora da caridade não há salvação, né? E a gente trabalha sempre com a questão do servir.
O servir é o servir à pedra, é o servir ao vegetal, é o servir ao alface, é o servir. A gente tem que expandir o servir. A gente, muda os nossos conceitos, mas a ideia do servir, essa fica, essa continua, essa não. Se mudar, eu não sei quando vai ser, mas eu acredito que vai longe, né? Então, com certeza que a questão da ecologia, porque o espiritismo ele pode servir à ecologia. Ele pode servir à ecologia exatamente no sentido da espiritualidade. E também pode servir à ecologia porque a gente, como médium, né, tem mediunidades que estão ligadas aos animais, por exemplo. A gente sabe que os animais, eles têm ESP também, tem capacidade paranormal, por exemplo. ESP é percepção extrasensorial em inglês, tá? Extrasensorial perception. O professor Robert Young, de Princeton, publicou um paper no IEEE, um jornal importante, né? Ele diz assim, o insistente paradoxo do fenômeno psi. E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês é maravilhoso, é um paper de 30 páginas, maravilhoso. E uma das coisas que eu fiquei mais curioso é que ele quis mostrar que os animais tinham psicocinese. Então ele criou uma máquina que dava choque no animal de 10 em 10 minutos, por exemplo, né? E se o animal tivesse psicocinese, ele ia atuar para não ter 10, deve ter de 12 em 12. Deixa eu explicar o que é psicocinese para eles. Pode falar. Psicocinese ou psicocinesia é psicomente, cinese, movimento, né? Então é movimentar um objeto com a mente, certo? Então se concentra, movimenta a água, movimenta uma caixinha de fósforo, isso é psicocinesia ou psicocinésia. É movimentar o objeto com a mente. E no caso, eles iam agir na máquina, né, para que a máquina não desse 10 minutos, mas 12 em 12, 14 em 14. E aconteceu, se verificou que isso é verdade. Só que aí vem a seguinte questão, como é que eu sei que aquilo é do animal ou aquilo é do experimentador? Pode ser o humano, né, que no seu desejo de comprovar sua teoria pudesse estar alterando a máquina. Quem salvou o experimento foram as baratas. Porque as baratas, em vez de anteciparem, elas, em vez de botar de 12 em 12, elas botavam de 8 em 8, 6 em 6. O quê? Botava o quê? O choque. Quer dizer, elas gostam de ter choque. Ah. Né? E aí eu acho fantástico isso, né? Porque aí não podia o humano querer fazer isso, ele queria alterar. Mas gostar de choque tem que ser barata mesmo, né? Não. E aí eu costumo brincar e dizer assim, agora eu entendo porque tem uma mulher, ela parece uma barata, ela quer ser pisada. Mas eu estou brincando, mas é verdade. E, por exemplo, vegetais, né? Então a gente bota aqueles medidores de resistência, né, para avaliar. O Cliff Baxter fazia estudos, né, ligados a medidores de resistência. Polígrafos. E quando alguém chegava, olha só que interessante, alguém chegava com intenção de cortar a florzinha, polígrafo. Então, olha só, que vegetal, que alface é esse? Que lê a mente das pessoas. Que sabe que as pessoas estão ali a fim de fazer mal a elas. E que reage. Então, olha só como é que o espiritismo pode contribuir. Psicometria. A pessoa pegava uma pedra e ali contava toda a história geológica do lugar. Uma ave de um pássaro e contava toda a viagem que aquele pássaro fazia. Tem relatos impressionantes do Ernesto Botticelli, né? Então tem muita coisa que o espiritismo pode contribuir para a ecologia. Essa experiência do Baxter que ele falou é muito interessante. Ele fez, não sei se é exatamente essa, porque ele fez várias, né? Mas entrava um estudante da faculdade numa sala e tinha assim, parece que 12 mesas, se não me engano, em cima de cada mesa tem uma flor, uma plantinha, toda da mesma espécie. Não sei se era rododendro, o que era. Era uma plantinha em cima de cada mesa. Então, um estudante entrava na primeira mesa, pegava a planta e estraçalhava a planta, cortava, pisava, esmagava. Era para destruir a planta mesmo, tá? Aí ele saía da sala, passava por meio de todas as plantas e saía. Aí tinham, digamos assim, 20, 30 estudantes. Todos eles entravam um por vez na sala, passavam em redor das mesas e saíam. Quando aquele estudante que destruiu aquela plantinha da primeira mesa entrava na sala,
Os polígrafos, polígrafo é o mesmo que a polícia usa, que é o detetor de mentira, né? O polígrafo das plantinhas tudo disparavam, lá vem o bandido, lá vem o bandido. Interessante, né? Só que plantinha essa que era capaz de reconhecer, tem memória, reconhecia que era o... Então olha só como é que é mais complexo que a gente imagina. Exato. Aí todos os seres estão interagem, as energias comunicam todos os seres, que nem a internet e tudo mais, hoje em dia é mais fácil entender, né? Estão intercomunicados, e os seres de mesma espécie, principalmente, eles formam uma entidade, uma alma grupo. É como uma grama. Você pega 1000 mudas de grama, planta um gramado fundido, né? Parece um gramado só depois, ele interliga. Energeticamente ele é interligado também. Então aquelas plantas da mesma espécie, elas têm um fluxo de energia que as interliga, certo? Então, se atinge uma, as outras também captam a energia. Ela não pensa e ela não sente, porque ela não tem sistema nervoso central, tal, não tem espírito nível desenvolvido, né? Mas elas são interligadas energeticamente. Elas têm um princípio espiritual, tem uma energia que liga esse princípio espiritual à biologia delas, né? Olha Avatar de novo. Olha Avatar de novo. Olha a conexão. Eu particularmente acho Avatar incrível. Acho que eu já assisti umas 10 vezes com a minha filha. É fantástico. Mas vamos às perguntas. Eu acho que eu fico com pena do Avatar não ter sido feito por um espírito. Mas ainda assim é válido. E na verdade eu acho que o Cameron é mais espírita que muitos espíritos. Sim. Uma pergunta da Cristiane Balbis. O que dizer sobre a ótica do espiritismo a respeito da atual discussão das experiências com animais? Então isso é uma coisa que está mudando, tá vendo? Uma coisa que está mudando. Quando eu estava na faculdade, teve um garoto que ele soltou todos os animais. Aí ele foi expulso da faculdade, mas muita gente aplaudiu o que ele fez. Aplaudiu o que ele fez. Então, eu acredito assim, de novo, né? Duas coisas. Hoje em dia, a gente pode substituir as espécies por animais por outras, menos. Nós temos tecnologia que não precisamos mais de. Mas se precisarmos, a gente tem que ter compaixão, né? Tem que tratar com anestesia, com cuidado, não pode. A gente tem que ter respeito. Por exemplo, o Ricardo é médico. O meu filho mais velho é médico. Então, eles trabalham anatomia com cadáveres. Geralmente são cadáveres de indigentes, né? Que vão ser trabalhados. Então, todo ano eles fazem uma missa, não é isso? Para esses mortos. Então, eles pedem permissão e respeito para poder trabalhar com esses mortos. Então, é a mesma coisa da oração. A gente tem que ter... Quando você é espiritualizado, não adianta você também não ajudar. Por exemplo, a gente sabe que tem coisas que precisam de experimentos, né? Mas você pode fazer isso de uma forma menos violenta, né? Então você tem que sempre buscar esse lado mais humano, mais voltado para a compaixão. Nem 8, nem 80. Né? Se eu tiver que matar um beagle para fazer um experimento, eu não faço isso. Né? Eu não faço, mas eu aceito que tenha colegas que, em busca de um bem maior, possam fazer esse tipo de atitude. Eu não consigo fazer isso. Está além da minha capacidade. É interessante essa questão, porque tudo depende de como se faça, né? Porque eu duvido que alguém de nós gostaria que alguém fosse feita uma cirurgia no cérebro do seu filho, se a pessoa nunca fez cirurgia num cérebro vivo, movimento, com artéria pulsando e tudo mais, num cachorrinho, certo? Porque é diferente se pegar um cadáver duro e seco lá e cortar, abrir ali e tal. É diferente pegar um cérebro tem artéria pulsando, tem veia isso, tem coisa espirrando para lá e para cá, entende? Uma série de coisas é completamente diferente. Você pegar um cadáver duro ali, pegar o coração, abrir, do que trabalhar num coração de um cachorrinho, entende? E onde tudo aquilo tem movimento, tem vida, você tem outra dinâmica, outro raciocínio. Eu não quero ser operado por um médico no meu coração que nunca operou um coração de cachorro, entende? E ninguém vai pegar um voluntário humano para operar o coração, entende? Agora, há que se fazer isso com amor, com respeito, com carinho,
com uma bela de uma anestesiazinha, entende? E tudo bem, depois o cachorrinho faz a cirurgia, fecha o cachorrinho, vai brincar e dá comidinha para ele e pronto, entende? Tem que ser bem tratado. Então, se fala assim, ele falou, me lembrou, que eu sou médico, fala assim, não faço experiência com animais. Então, tudo bem, vai ser tudo feito em boneco, e quando teu filho tiver, o sujeito que operou só boneco vai operar o órgão do teu filho em movimento. Isso aí é uma loucura, não tem como ainda. Pode ser que no futuro... Assim, hoje eu acho que já tem tecnologia. Sim. Que você pode criar uma realidade virtual onde você vai fazer essa cirurgia e vai ter todas as... que você não vai perder nada. Então, eu acho que hoje a gente está chegando numa... Até isso tem a ver com a mudança do mundo de expiação e culpa, mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração não vai ter nada com o animal. Não porque... é porque não vai precisar. Porque a tecnologia Sim. vai permitir que eu faça... Exato. Crie realidades virtuais, né, tão boas que eu tenho toda essa experiência sem precisar. Né, Sim, claro, o caminho é esse. Sim. Pode falar. Esse comentário eu acho ele válido nessa questão colocada pelo Dr. Ricardo em relação, por exemplo, a cirurgia e uma experimentação em um animal. Microfone. Só tem o Carlos de Minas Gerais não escutou você falar. Eu acho... Isso, o microfone tá ligado? Pode falar. Agora tá. Eu acho válida essa colocação em relação a esse tipo de experimentação para uma cirurgia. Mas eu gostaria que vocês, por favor, também comentassem, por exemplo, experiências com animais para fins de produção de cosméticos. Absurdo, né? É um absurdo. Exatamente, isto é um absurdo. Certo. Isso é um absurdo. Né? Agora, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu acho a postura do vegetariano e do carnívoro. Né? Então, por exemplo, eu, como carnívoro, eu sacrifico um boi para me alimentar. Já a maioria dos vegetarianos, eles querem matar todos os bois. Porque eles dizem que o aquecimento, efeito estufa, o culpado não é a gente, o culpado é o boi. Né? Se não houvesse tanto boi, tanta galinha, tanto porco, né, alimentando carnívoros, então não haveria o efeito estufa. Então, eu como carnívoro, né, eu sacrifico um animal para me alimentar. Agora, muitos vegetarianos querem matar todos. Porque eu me pergunto, né, se todos fossem vegetarianos, o que seriam desses animais? O que seriam deles? Então, é lógico que isso tem a ver com essa ética e essa espiritualidade. Né? Vamos lá. Eu jamais, se eu tivesse que matar um animal para comer, eu não teria coragem. Bom, eu sou vegetariano, em termos de carne de mamífero, não como mesmo. Luciano também não. Vamos lá. Extremos são extremos, né, professor? Mas é só para lembrar que na nossa lista de estudos, lá no nosso site, escrito Lista de Estudos, tem um tema falando exatamente, que está recente, tem pessoas perguntando, respondendo, sobre alimentação, sobre matar animais. Então, várias pessoas estão colocando as suas posições lá. Isso. Eu gostaria que vocês todos participassem e colocassem... Na lista lá? Na nossa lista, no site, Lista de Estudos, temas espíritas, lá tem um tópico falando sobre o que a pessoa acha sobre esse assunto. Então presta atenção, olha só. Tem um livro, chama-se Gödel, Escher and Bach, An Eternal Golden Bride, do Douglas Hofstadter, que é um livro maravilhoso de ciência. E tem um exemplo que ele dá, que é o tamanduá e a formiga. Então, o que o tamanduá é para a formiga? Ele é um predador. Agora, o que é o tamanduá para o formigueiro? É o doutor tamanduá, que mantém a saúde do formigueiro, removendo os excessos. Olha só como é que é interessante, né? Como é que é interessante. Por exemplo, no passado você permitia a caça, né? Porque se você não permitir a caça, por exemplo, os animais vão aumentar de tamanho tanto. Quer dizer, então é complexo, não é algo simples que a gente possa com atitudes, lavar as mãos com Pilatos, né? Aplicar a lei simplesmente, não vai resolver. A gente tem que entender o fenômeno na sua complexidade. Por exemplo, tacar fogo no cerrado é bom ou é ruim? Então, durante muito tempo, a gente diria que é ruim tacar fogo no cerrado.
No entanto, faz parte da ecologia do cerrado o fogo. O fogo é bom para o cerrado. Na nossa ignorância, a gente acha que é mal. Eu e o Ricardo moramos no Santa Mônica, né? E eu achava um absurdo que não drenassem um mangue. Porque na minha percepção de 30, 40 anos atrás, o mangue era uma fonte de doenças, mosquitos, né? Hoje eu sei que o mangue é algo precioso, que tem que ser preservado. Eu precisei aprender, precisei conhecer. Então, muitas das nossas relações com a natureza vêm da nossa ignorância. Então, a primeira coisa é entender essa questão da nossa relação de irmandade com a natureza. Bom, vamos falar um pouquinho, já que você puxou o negócio do carnívoro aí. É o seguinte. Bem, primeiramente, a gente coloca o seguinte, que ser carnívoro ou ser vegetariano, vou dizer herbívoro. Ou vegano. Vegano é aquele que não come nem derivado não toma nem leite, nem queijo, nem ovo, né? Nada de esse é o vegano. Então, ser vegano, vegetariano ou carnívoro, não é realmente uma coisa de extrema importância. É muito mais importante o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, o que a gente produz, do que a gente come. É muito mais importante o que sai da boca do que entra pela boca. Não adianta você não matar os animais para não comer e ficar xingando o próximo, tratando mal. Tal. Isso aí é um absurdo, não tem sentido nenhum. Porém, não resta dúvida que os animais mamíferos, eles são animais que têm comprovadamente, quem tem gato, quem tem cachorro, quem já criou coelho, tudo sabe disso, né? Estava lembrando a história de um coelho agora, mas já tive muitos coelhos. Não para comer, para brincar. Então, esses animais, eles têm uma sensibilidade maior, têm uma percepção maior. A coisa mais linda, por exemplo, é ver amamentando, entende? Uma mãe de mamífero amamentando seu filhote. É um negócio emocionante. Ver como é que ela cria tudo aquilo, né? Então, animal mamífero, animal que tem filhote que mama, ele tem um nível evolutivo maior do que realmente réptil, etc. Porque eles já passaram pela fase de réptil, já passaram pela fase de ave, né? Já estão num estágio bem mais superior, tem milhões de anos de evolução a mais, aquele princípio espiritual que está ali. Então, matar um animal mamífero ou criá-lo para matar, para comer, realmente é uma ignorância que nós convivemos ainda com isso, entende? Eu sempre reporto a fase inicial. Isso não é o mais importante e como é que se diz, hipocrisia. A gente diz, eu não como carne, mas eu trato mal as pessoas. Então trate bem e coma carne, com certeza. Né? Mate bicho, coma, mas trate bem as pessoas. Isso não é o mais importante. Mas se alguém puder, realmente é um degrauzinho adiante que se faz. Né? Principalmente com o animal mamífero. Né? E, inclusive, a energia do animal mamífero, o fluido vital dele, a densidade do fluido vital dele, é muito próxima de nós, seres humanos mamíferos. Certo? E essa energia que a gente absorve deles, através da matança, etc., ela é absorvida, os espíritos contam isso, dos matadouros, espíritos vampiros, espíritos violentos, eles absorvem essa energia ali, que é muito próxima da deles, tá? E ela muitas vezes se impregna no nosso corpo energético também, dificultando o nosso desdobramento, aplicar passe, receber passe e tudo mais, torna a gente mais denso, né? Volto a dizer de novo, tem coisas na vida que tornam muito mais denso do que comer carne, mas é um item, né? E é uma prova de bondade também, ou um ato isolado, mínimo de bondade, né? Um pouco de respeito, né? A gente fala em ecologia, fala em respeitar o alface, a pedra, etc., mas o mamífero é um ser, já tem uma estrada enorme pela frente, né? Tudo bem, desabafo. Pois não, passa o microfone lá para você. Eu gostaria de saber do Fialho o que a gente faz com as baratas e as formigas em casa. Mata ou não mata? Você sabe que pergunta difícil, né? Tem uma historinha que estava o Divaldo e o Chico. E tinha uma barata, né? E os dois se desviaram da barata para não machucar a barata.
Os Jainas, eles, a Jainas tem o Mahavira, que é um guru, né? Que ele reencarna a cada 23 séculos, ele volta, né? E os Jainas, eles andam descalços para não machucar a vida que tem na pedra. E o Mahavira, o pai do Mahavira, a mãe do Mahavira morreram de jejum. Eles para não agredir a vida, eles preferiram morrer, né? Então é comum você morrer, né? Então eu acredito... É um radicalismo. Eu acredito que não é, eu acredito que é uma aprendência. É uma aprendência, é uma questão de evolução. De repente vão reencarnar podendo viver só de luz, né? É um exercício, né? De buscar outras formas de alimentação. Mas eu acredito, né, que a gente tem que preservar os nossos espaços. Então eu acredito que você matar uma barata ou matar uma formiga, na minha visão, tá? Posso estar errado, né? É que nem, por exemplo, peixe de cardume. Peixe de cardume, né? O fruto da árvore. Tem coisas na natureza que se oferecem à vida, né? Então você precisa, por exemplo, a barata, ela vai te levar a problemas de saúde, de doenças. Quer dizer, então você precisa garantir também a sua vida, né? Percebe? Então, é você eliminar as baratas, eliminar as formigas, da dedetização, os cupins, né? Você já imaginou o que seria desse lugar aqui? Provavelmente aquele pessoal dos Jainas vão deixar os cupins comer a casa também, né? Pois é. Se não fosse os cupins, quer dizer, então a gente precisa... É que eu estou falando, por exemplo. Hoje em dia você vai a Blumenau e as capivaras estão entrando na cidade. Vai chegar uma hora que vai ter que haver uma medida de proteção, né? Então, é complexo o problema. Nessas relações, porque na vida, quer dizer, se você olhar, dizem que essa dinâmica, né, é uma dinâmica específica do nosso planeta, né? E que dizem que isso levou a questões, né? Porque, ao mesmo tempo que acelera a evolução, traz problemas kármicos grandes, né? Mas nós, no nosso planeta, nós temos cadeias alimentares. Né? Tem os predadores que se alimentam dos herbívoros, os herbívoros se alimentam das plantas, as plantas se alimentam da luz, e tem toda uma cadeia alimentar. E tem todo um ecossistema que ele se regula nessas relações. Então, por exemplo, quando deu o problema lá dos coelhos na Austrália, é porque levaram os coelhos para a Austrália e na Austrália não tinha o predador do coelho. No Rio Vermelho tem aqueles caracóis que são venenosos, enormes, né? E que é uma praga. Por quê? Porque alguém trouxe para outro ecossistema e nesse outro ecossistema não tem predador, então ele começa a proliferar, né? Então, e nós, seres humanos, nós fazemos parte desse tipo de regulação. Agora, de novo, com amor. Com amor, com paixão. Hoje com uma formiguinha, a gente pega um papelzinho, bota ela no papelzinho e coloca lá fora. Eu não mato nem barata. A barata eu mato mesmo. Eu já não mato nem barata. Eu acelero o processo reencarnatório e evolutivo delas. Eu não consigo matar nem uma barata. Sem a menor... acelera, porque ela desencarna rápido, reencarna logo hoje eu estava lendo um livro e estava uma formiguinha, aquelas pequenininhas, né? Estava andando assim pelo livro, né? E o que eu fiz? Eu fiz de conta que não vi, botei o livro assim, esperei ela fugir. Eu não tive coragem de matar. Agora não é que eu seja certo, que eu seja bom, né? Eu não tive coragem de matar. A formiguinha? A formiguinha. A formiguinha tem todo de acordo contigo. Leva ela para fora, sacuda no livrinho, com certeza, né? Barata eu faço que não vejo também. Mas daí quando a mulher diz, pelo amor de Deus, aí eu vou lá e mato a barata. Mas mato com pena. Pode falar. Do Rodrigo. Lá. Depois é o Rodrigo lá. Não, eu queria saber sobre quando a gente tira da natureza o animal, assim, ele seguia a sua natureza. Um exemplo, dos passarinhos. Então, muita gente tem passarinho. E o passarinho, ele foi feito para ser livre.
Então, se eu boto ele na gaiola, eu estou tirando ele da sua natureza. Né? E isso me inquieta muito, assim, sabe? Quando eu vejo um passarinho preso. Eu queria saber o que... O meu pai adorava passarinho. Adorava passarinho. Ele tinha vários passarinhos na gaiola. Comiam na mão dele, né? Tinha uma relação de amor com os passarinhos, né? Eu acho que ele nunca pensou, na verdade, né, que ele estivesse prejudicando os passarinhos, né, que ele, realmente eu concordo com você, né? Você precisa deixá-los ou num viveiro bem grande, num ambiente onde ele possa voar, né? Mas quando eu lembro do meu pai, na relação que ele tinha com os passarinhos dele, e muitos deles, quando ele comprou aqueles passarinhos, se ele soltasse, ia morrer. Ia morrer. Morre de fome, inclusive. Às vezes eles compravam um passarinho que foi maltratado, porque eles, para vender o passarinho cantar, eles faziam maldade, tem mil maldades para com o passarinho. Eu nunca vi meu pai fazer maldade com o passarinho, muito pelo contrário. Todo dia de manhã eles tinham um ritual de cuidar dos passarinhos. E os passarinhos adoravam ele, né? Viam para o dedo dele, bicavam ele, porque tinha uma relação de amor e de... Então, de novo, né? Não devemos prender os passarinhos, devemos deixá-los soltos e protegê-los na natureza. Até porque diz a ciência, né, que os passarinhos são os dinossauros. Né? Os dinossauros do passado, né, hoje são os passarinhos. Né? E a gente sabe hoje que tem passarinho que é capaz de decorar 40 palavras, 60 palavras, até se comunicar. Né? Isso eles fazem porque eles são domesticados, amados e mantidos em casa, senão eles não aprenderiam. Então estão tendo processo evolutivo também. Acelerado. Porque há pássaros domésticos. Porque o cão é descendente do lobo e o cão foi feito para viver na mata, não viver num apartamento no 15º andar, certo? Não foi feito para viver dentro de casa. O cão é um animal que foi domesticado. Mas essas espécies domesticadas, se você retorna à natureza, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Elas então, não sabem mais. É que nem o pássaro também. Há pássaros que são domesticados, entende? E uma vez domesticados, eles têm um aprendizado, um ganho, certo? E acelera o processo evolutivo, desde mantidos com amor. Eu tenho muitos passarinhos em casa, mas é pássaro autorizado para criar, não é pássaro... Eu não falei nada, mas eu... não é pássaro... Ele adora o quê? O teu passarinho que você calopsita? Cria? Não, calopsita, e tem outro passarinho que você criava, tinha uns periquitos. Tem periquitos, tem bastante. Já tive 300 passarinhos, atualmente só tem 30 e poucos. Tem? Tudo em gaiola, tá vendo? Não, viveiro, eles voam. Voam, tem espaço, tá? Tem 3 viveiros grandes, não gaiola não. Então eles vivem lá, mas não pode soltar, solta ele morre. Porque o pai dele, o avô, o bisavô, o tataravô, todos já nasceram em cativeiro. São pássaros domésticos. Muitos não existem mais. A calopsita, por exemplo, você não pode soltar a calopsita, é crime soltar a calopsita, ela morre de fome, entende? Então, eu crio calopsitas também, né? Essas que parece muito no programa de televisão, né? Então, são pássaros domesticados, que não existem mais na natureza. É como o poodle. Mesma coisa, não, bota o poodle, solta na floresta. Não pode. Mas o teu apartamento é pequenininho, mas tudo bem. É onde você está amando o teu bichinho, está cuidando ele e sai para passear de vez em quando, né? Obviamente, né? Bom, mas parece que tem uma pergunta aí na internet, né? Isso. Do Rodrigo Poeta, de Florianópolis. Ele volta um pouquinho ao assunto dos elementais. Ele, em relação a isso, ele pergunta: o correto não seria nomearmos os mesmos como seres elementares? E daí tem mais um complemento. Ele coloca assim: e elementais, as faixas de frequência em que evoluem? Acho que ele quer saber em quais faixas de frequência evoluem. Não sabemos nem a nossa, mas tudo bem. Quando a gente fala de seres elementares, tem tantos, é uma variedade tão grande, né? Porque a gente pode pensar em seres que estão evoluindo. Por exemplo, a gente sabe que aqui no planeta Terra tem seres que estão evoluindo numa faixa vibratória diferente da nossa. Eles evoluem no planeta como se fosse o mesmo planeta, mas eles estão em outro planeta. E estão junto com a gente, né? E alguns deles são seres avançados, né? São seres avançados, né? Por exemplo, as lendas que o pessoal tem lá na Inglaterra, de Avalon, né? Das fadas, né? De que você passa de um plano para outro, a gente sabe que essas coisas, elas existem, de fato. E como? Né? E como? A gente, quando está como em desdobramento, né? A gente às vezes
visualiza esse tipo de entidade, né? Só que não tem como você responder a pergunta, porque são tão alienígenas para você que você não consegue entender como é que é a evolução deles. Pode ser que daqui para alguns milênios a gente consiga entender essas evoluções paralelas. Dizem que eles serão os futuros devas, né? Mas é uma denominação repente, hipotética e tal. É uma outra linha de evolução. É uma outra linha de evolução. Então é como, por exemplo, um peixe falar de um ser humano. Né? É complicado, né? Você imagina os golfinhos que vivem no mar. Tá certo? A gente sabe que os golfinhos eles têm linguagem, os golfinhos brincam, os golfinhos... Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, mutualismo. A gente falou em mutualismo, não falou em mutualismo? Sim. Então lá o pessoal de Laguna vai pescar, né? Os golfinhos jogam os peixes nas redes e depois os pescadores dão peixe para os golfinhos. Trabalham juntos em cooperação. Em cooperação. Né? Que tinha uma orca e um golfinho, e eles ficavam pulando no aquário um do outro. Aí o pescador chegou e botou uma rede enorme na frente. O que aconteceu? Uma puxava e a outra pulava. para poder brincar. Então, olha só, atividade lúdica. Se tem capacidade de atividade lúdica, quer ver um exemplo fantástico de atividade lúdica? Diz que num desses parques... Né? Já dá uma fechada para o horário, mas... Sim, tinha um golfinho que ele pegou uma pena de um pássaro, né? E ele chegava com aquela pena do pássaro, ele colocava naqueles respiradores. Aí soltava, aí aquilo saía, né? Ele ia atrás e pegava. E os outros todos queriam roubar a pena dele para brincar. Ele não dava pena para ninguém. Eles depenaram todos os pássaros, cada golfinho pegou a pena para brincar também. Então isso é altamente inteligente, mas é muito inteligente. A atividade lúdica é uma coisa extremamente complexa, né? Que só animais extremamente avançados são capazes de ter atividades de brincadeira. Então a gente está reaprendendo, né? Sobre o mundo, né? Bom, gente, está no nosso horário, já passamos os 2 minutos. Pena, estava bem gostoso, né? Estava bom. Estava bom, né? Então tá certo. Nesse caso, então, nós vou pedir para o Luciano, pode fazer um encerramento, sim? Dá para fazer? Para o Luciano fazer o encerramento da nossa reunião, então. Só temos então a agradecer por essa reunião, por essa troca de conhecimento, essa teia de energias que se esclarecem, que criam dúvidas, que é muito importante, que geram teorias, enfim, que unem mais as mentes no sentido da luz maior que une todo esse universo. Aos que estão em casa, que não estão nessa sala, sintam também essa teia que liga todas as mentes, em todos os mundos. Sintam que seus corações nesse momento vibram como os nossos aqui estão vibrando, demonstrando e comprovando que todos somos filhos do mesmo Pai. Estamos todos aprendendo ou tentando caminhar no mesmo sentido. Tenhamos uma boa semana, cheia de muita luz, muito entendimento, estudo e a prática dos bons exemplos. Que assim seja. Eu lembro que hoje era o dia de sortear o quadro, né? Ou aquele quadro ali que foi rifado, temos o número. Quem tem? Ah, está ali? Então tá certo. Vou pedir para o Fialho tirar um número. Pode ser? Pode. Bem, não sei se o pessoal está acompanhando o sorteio pelo... Não? Tudo bem? Deixamos lá? Então deu sim para trazer aqui. Vamos sortear o quadro aí. O quadro do Renoir. Quadro do Renoir psicografado, é? Uma psicopictografia. Agora eu preciso do meu óculos, senão eu não enxergo. Então eu vou ler o número que eu quero. Então pega ali, tá ali do lado. Ali. Não vai dar porque ele vai botar o óculos, viu? Lógico, não posso fraudar.
Então vamos lá, vou abrir aqui, ó. Número 682. 682. Número 682. Vamos ver se ele consegue localizar ali quem é o 682. Daqui que a gente ajuda. É o segundo, porque o bloquinho começa com 681, um bloco ali começa. Vamos ver quem vai ganhar o quadro psicopictografado aí do Renoir. 682, 682. Eu lembro que a biblioteca está aberta, quem quiser visitar, e a livraria também, tá? Depois da reunião. Pode abrir a porta para nós? Se quiser ir para a biblioteca, a livraria. Isso. São Pedro. Francisca I. Tá no ar ainda não, né? Tá no ar ainda. Não tá aqui não, assim. Não tá aqui? Não foi vendido. Esse não foi vendido. 672. Bom, a gente vai colocar no site, boa noite, depois a gente vai localizar o 682, ver quem ganhou o quadro. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Oh